E sejam muito bem-vindos para mais vídeos do Star Wars, bem aqui no meu canal, tamo de volta, rapaziada. Hoje para cobrir o evento aí de gibi, claro, né? O crossover conhecido como Vader Down, ou Vader Abatido, como ele acabou ficando traduzido aqui na Brazoca. Esse crossover que acaba fazendo, bom, justamente a mescla, a junção das histórias de Star Wars, que foi a run de 2015, mas a run do Vader de 2015 também. Um crossover é literalmente isso, tá ligado? Duas runs basicamente colidindo uma com a outra em um evento tecnicamente épico. E de fato, o Vader Abatido na época que ele foi basicamente lançado lá em 2015, ao longo daquele ano, fez um baita de um sucesso, óbvio, né? Coloca basicamente o Vader em um baita de um destaque, enfrentando basicamente Luke, Han, Leia e o resto da nossa rapaziada, os rebeldes marotos. Esse crossover, ele acaba também seguindo a famosa fórmula de parte 1 é Vader abatido, só que parte 2 você tem que ler tal edição da série do Star Wars. E parte 3 é a edição do Vader, por exemplo, que é bem chatinho quando você tem que basicamente parar para ler, em vez de ser uma coisa só, não. Eles acabam dividindo ao longo dos títulos, que é complicado. Ao todo, basicamente, esse crossover acaba tendo 6 edições. Ele é relativamente curto, até porque ele é mais tiro, porrada e ação também. É importante, antes de eu iniciar a história, que você tenha, no mínimo, acompanhado os 2 primeiros arcos, tanto da run do Star Wars 2015, que eu vou deixar a playlist brotando neste momento do vídeo, beleza? E também é importante você acompanhar os 2 primeiros arcos da run do Vader também de 2015, e tome-lhe playlist aí na telinha para vocês, beleza? Teoricamente o Vader Abatido serve como o terceiro arco, tanto da série do Vader de 2015 e da série do Star Wars também de 2015, belezinha? Recadinho dado, vamos então começar essa loucura, é como tudo. O crossover aí do Vader Down acaba começando com o nosso glorioso Lorde Sombrio indo até o planeta de Vrogas Vaz, que atualmente é o planeta que a Aliança Rebelde está utilizando como base temporária, e o importante é que o Luke está neste planeta. Claro, o Vader descobriu essas infos graças à boa e velha doutora Afra, né, não? Que através ali dos seus contatos conseguiu tal informação mega relevante. A treta é que, quando o Vader chega no planeta, já tem basicamente essa frota de X-Wings esperando. Ele até manda o zap pra Afra, ele tá assim, que porra é essa? Eles estavam me esperando. Por acaso você elaborou isso tudo, doutora, para que eu fosse basicamente de arrasta pra cima? É isso mesmo que eu estou basicamente deduzindo nesta situação? E a Afra tá Ramana. Eu não poderia imaginar que eles estavam esperando por ti, Lord Vader. Oh, não. Os rebeldes estão assim, ok, apenas um caça imperial sozinho. Deve estar aqui para fazer alguma espécie de patrulha. Enfim, tropa, vamos basicamente, cancelar completamente as comunicações aí do queridão. Vamos abordá-lo. Velho, vocês acreditam que sozinho o Vader começa a massacrar todos os rebeldes? Estamos falando, inclusive, de praticamente 3 esquadrões anticaças, que eu confesso que eu não sei quantos dão ao todo, mas é impressionante, diga-se de passagem. Claro, o Vader, Anakin, sendo um dos melhores pilotos da galáxia, não é de se esperar menos, né? É até merece que no meio do confronto ele usa a força para basicamente redirecionar os torpedos, tá ligado, dos rebeldes, e eu adoro quando a força é utilizada no espaço. Não pelo caso lá da Leia Mary Poppins, porém, vocês me entenderam. E quem também tá presente no embate é o Luke, que ao perceber basicamente todas as manobras do caça imperial, ele já tá, puta merda, é o Vader, rapaziada. Isso explica por que diabos o piloto é tão bom assim. Relaxa, deixa aqui com o pai que ele vai tancar. Quer dizer, eu acabei com a Estrela da Morte, não é mesmo? E ele, então o Luke começa a ir atrás do Vader. Até o Vader tá, interessante. Finalmente, um piloto que vale a pena enfrentar, até que enfim. Velho, vocês acreditam que o Luke, ele acaba metendo seu X-Wing com tudo aí no Time Interceptor do Vader? Pois é, um bom e velho Strike, que teoricamente era pra matar ambos, né? Não devido à força do impacto, mas são os protagonistas, né, rapaziada? Um plot armorzinho, por que não? Agora, devido ao impacto, claro, né? Tanto o Luke quanto o Vader começam a descer lentamente até Vrogas Vaz, que também teoricamente era para eles morrer devido, né, à combustão Scar 4. Só que para o resto dos rebeldes, eles estão assim, opa, contato visual, rapaziada, tá confirmado, o Vader foi abatido, está indo diretamente até o planeta sozinho, sem império, sem reforço, sem porra nenhuma. A gente vê aí, né, basicamente a base dos rebeldes em Vrogas Vaz, que é bem construída, bonitinha, chuchu, beleza? E imediatamente a infantaria já, começa a se preparar.
são homens, tanques de guerra, os Y-Wings também estão começando a voar geral, tentando basicamente dar cabo finalmente do Vader. A gente acaba cortando com a Leia, o Han, o Chewbacca, consequentemente também, é claro, e o C-3PO. Basicamente eles estão com a frota rebelde em outro lugar aí do espaço, só que as notícias da queda do Vader já chegam aí nos ouvidos de Leia e companhia. E basicamente essa tropa rebelde vai ir também até Vrogas como reforços, né? Para se certificarem que não, vamos acabar com o Vader. Quando o Han descobre, peraí, Vrogas, né? O planeta que atualmente o Luke está e o Vader tá lá, meu Deus do céu, é melhor nós ir mesmo, né? Para resgatar basicamente o loirinho efetivamente para ontem. Só que a Leia tá, ele tá em Vrogas, né? Só que o meu objetivo é dar cabo do Vader para ontem. Até o Han se espanta porque tá, pera, você não tá indo para resgatar o nosso amigo? E a Leia tá, não, eu tô indo para matar o Vader. De fato, algo que o Keno do Star Wars fez nessa época, principalmente nessas histórias entre o episódio 4 e 5, foi dar esse destaque para a Leia vingativa, galera, contra o Vader. Já que aquilo, né, Estrela da Morte, a destruição de Alderaan, a Leia está praticamente com sangue nos olhos, enquanto o Han tá, não, eu tô indo lá para salvar o meu amigo, que se lasque basicamente o Vader. Acaba contando com a doutora Aphra, vocês sabem, nossa arqueóloga gostosa, porque ela tá praticamente se mijando aí na calça, porque ela tá, meu Deus do céu, o Vader pensa que eu acabei elaborando tudo isso para que os rebeldes o matem, só que eu não fiz basicamente nada. Só que, se ele morrer, quer dizer que eu vou ficar livre dele. E o Triplo Zero tá, uma teoria interessante, né, senhorita Aphra? Ela tá tendo basicamente um dilema de ela fica esperando ou vai também até Vrogas para ajudar Patrão Vader. E falando aí no Patrão Vader, a gente vê ele pegando basicamente esses escombros aí com a força para efetivamente acabar com a tropa ali dos Y-Wing, sabe, em um segundo, que é um tanto quanto absurdo parando pra pensar, né, galera, e é badass, né, como sempre, ele nunca olha efetivamente a explosão. Niston corta aí com o Luke, que claro, acabou sobrevivendo à queda, ele até vê, né, efetivamente a carnificina à distância, ele tá, eu sei, o certo era eu ir lá, né, pra confrontar basicamente o Vader de alguma forma possível, só que, oh meu Deus do céu, por conveniência ou não, acabei pousando justamente nesse templo Jedi abandonado, o conhecimento que aguarda pela minha pessoa lá dentro, eu mal posso esperar. Pois é, Vrogas tem de fato esse templo Jedi antigo pra caralho, e o Luke que nessa fase tá aquela coisa, treinamento Jedi, eu quero aprender mais coisas, deixa o Vader matar todo mundo, tá tudo bem, né? E não, tá tudo bem não. Embora a gente vê basicamente a infantaria rebelde chegando em peso para confrontar o Vader, vocês acreditam que eles até dão voz aí de prisão, tipo, Vader, abaixe seu sabre de luz, miserável, você está rodeado, se renda aqui agora. E de fato, embora o Lorde Sombrio está aí, ó, no meio deste mar de rebeldes absurdo, cara, nesse momento o Vader acaba falando uma das frases mais icônicas que ele falou até hoje, aí no novo canon da Disney, que é basicamente, meu Deus do céu, realmente, eu estou rodeado de um monte de medo e um monte de homens mortos, não. Sim, eu aprecio particularmente o otimismo dos rebeldes, porque não tem como, né, galera? Inicialmente o Vader acaba utilizando a força para acionar ali, basicamente as granadas térmicas de alguns rebeldes, criando diversas explosões e matando a tropa em peso. Ele usa o sabre também para refletir o tiro do tanque, assim, a gente começa efetivamente um bom e velho massacre. Óbvio que os rebeldes, nesse caso, não tem efetivamente a mínima, mas a mínima chance. Quem chega em Vrogas, inclusive a Leia, a Han, Chewie, o resto da rapaziada. A Leia até tá, como é que tá indo basicamente a missão? E o cara tá, o Vader, né, minha filha? Tá indo tecnicamente como a gente já tava esperando, mas é muito bom ter reforços, diga-se de passagem. E o Han novamente insiste, ô princesa, né, bom nós ir atrás do Luke, sabe? Até agora não teve notícia se ele acabou sobrevivendo ou não a tal queda da nave, sabe? O nosso amigo... E a Leia tá, Han, pelo amor de Deus, velho, prioridade. O Vader está aqui, além do mais o Luke iria entender que deixa o Han bem. É sério, cara. Enfim, né, eu entendi, eu vou atrás do moleque, sozinho, deixa comigo. A gente corta aí com a doutora Aphra, que sim, ela vai até Vrogas, é claro, né. Mas, primeiramente, ela acaba dando uma boa e velha analisada. Quem é basicamente a tropa que geralmente está junto aí com o Luke. E assim, os clássicos, né, tropa? A Leia, o Han,
O nosso bom e velho R2-D2, que tá atualmente lá com o Luke, claro, e o C-3PO também. A doutora, tipo, analisando cada um e como é que diabos ela pode tentar tirar proveito disso tudo. Cara, quando ela chega aí no planeta, que sim, ela brota rápido pra caralho, imediatamente ela já localiza o Luke. E óbvio, a intenção dela é basicamente capturar o moleque, que o Vader tem tanto desejo, e se ela capturá-lo, vai que o Vader a perdoe de potencialmente a Aphra ter traído ele ou não. E para essa missão, a Aphra tem basicamente uma ideia que é simplesmente genial. A gente vê o merdeiro aí do Luke ainda, né, explorando as ruínas, é aquela coisa, ai meu Deus, a força, por acaso ela está me chamando, oh não, são tantas perguntas. E aí do nada, o C-3PO acaba brotando aí no Templo Jedi, e aquele momento, velhos amigos, se reencontrando, o R2 inclusive começa a pirar neste momento, porque ele sabe que não é o C-3PO, na qual o Lukezão toma um choque que acaba fazendo com que o moleque desmaie. Na verdade, vocês acreditam que a Aphra pintou de dourado o 000, que de fato, em termos de aparência, ele lembra muito o C-3PO, só que ele é todo pretinho, né? Ela pegou a tinta e bimba. E apenas com isso, o Luke, o maior Jedi, foi capturado, rapaziada. Foi fácil, não é mesmo? O único que sobra é o coitado aí do R2, como um bom e velho cão de guarda, tenta proteger o seu dono. Ele até entra num confronto engraçado contra o BT, tipo, quem será que tem basicamente a maior carga, no fim das contas, hein, nesse confrontozinho, e dá pro R2 não. Como o BT é um droid assassino, obviamente que ele tá muito mais armado, e o coitado acaba metendo o pé, não tem como, mas pelo menos devido ao showzinho do BT, que ele tá atacando o míssil pra tudo que é quanto é lado, isso acaba sinalizando a posição deles, e quem pesca, Han, ali a bordo da sua Millennium Falcon, graças a Deus. Só imediatamente o Han vai para o bom e velho High Ground, tá, e com um rifle, tá. É melhor vocês soltarem um amigo agora, senão eu vou metralhar basicamente, geral. É engraçado a interação inicialmente aí da Aphra mais o Han, porque ela tá assim, Han Solo, famoso contrabandista, ele tá, opa, eu tô famoso, ela tá, não meu filho, eu literalmente acabei lendo a tua ficha há 5 minutos atrás, eu não faço a menor ideia quem você seja, e aliás eu me chamo Doutora Aphra, na qual o Han também não faz a menor ideia quem seja, e o 000 tá assim, senhorita Aphra, agora que eu lembrei, eu esqueci de comentar algo no encontro que a gente teve agora há pouco sobre a equipe do Luke e tal, principalmente sobre o Han. Eu esqueci de citar que geralmente ele tá sempre acompanhado por um Wookiee, eu não detalhei exatamente. A gente vê o Chewbacca chegando e arrancando a porra do braço do 000, que aliás o 000 tomou um banho, né? Voltou com a sua cor original, pra gente não confundir de vez com o C-3PO, ou seja, tem isso, e devido à distração ali do tio e o Han, tenta metralhar a Aphra, ela também é um tiroteio desgovernado rolando. Enquanto o pau tá torando, a gente vê a Leia, velho, indo até o campo de batalha, porque realmente ela vai confrontar o Vader diretamente. Ela se junta com esses outros soldados aí de elite, até o C-3PO tá, céu, senhorita Leia, não faça isso, é muito perigoso. E a Leia tá, cala a boca, C-3PO, eu vou para essa missão, é tudo ou nada. Voltando aí com os nossos heróis, o Luke, ele acaba recobrando a consciência e acaba nocauteando o BT, que ainda tava perseguindo ali o coitado do R2, tá ligado? E a treta continua, velho. A gente vê o Chewbacca sentando farrapo no 000 com o próprio braço do robô, que é engraçado. Mas como o 000 também é um droidzinho assassino, ele também tem os seus próprios hacks, ele consegue injetar do tio e basicamente este venenozinho, que de acordo com o 000 é um veneno mandaloriano, que deixa ali o tio todo grog, desorientado das ideias, que é complicado. A treta aí do Han contra a Aphra também é resolvida. Vocês acreditam que os dois estavam logo abaixo desse ninho cheio de vermes, sabe? Ambos acabam atirando nos respectivos aninhos dos oponentes. E o que acontece? Temos esses vermes rodeando tanto o Han quanto a Aphra, e no fim das contas eles acabam se nocauteando. Pois é, que é um momento altas pataquadas a lá Chaves. A coisa não tava muito boa para o tio, e o 000 tava ali ameaçando, vou esfolar o Luke vivo hoje. E não, o Luke aparece, corta no outro braço do 000 com o bom e velho sabre, empala também o robô, chuchu, beleza. Naquele momento, vencemos, e não, o 000 tá bom todo, assim como o BT, que voltou aí pro campo de batalha, e quem dá um jeito no robô, quase, é o R2, tem a sua vingança, ele acaba, né, lançando essa gosma aí, pegajosa, contra o 000, que deixa o robô maluco, cara. Ele começa a atirar os seus mísseis pra todo santo lugar, que dá bem uma chance de Luke e companhia basicamente, meteu o pé. Você lembra da Leia e o time aí de elite? O time de elite é morto, enforcado, e o Vader tá, meu Deus do céu.
É o meu dia de sorte. Olá novamente, princesa, lembra de mim? Sim, eu estava lá. Te ver a Afra se recuperando também, ela tá ok, isso tá saindo um pouquinho fora aqui do controle, não esperava tanta dificuldade e ela acaba mandando um zap para um certo amigo comparecer efetivamente Ampa ontem. Voltando aí com o VD, velho, a Lé começa a correr, vocês acreditam? E o VD tá, isso, excelente, princesa, corra, corra, me leve em direção até onde os teus amigos estão. No meio do caminho, a Lé acaba se encontrando aí com o C3PO que tá, ó céu, senhorita Leia, não é possível. E, velho, como não tem muita outra opção, a Leia então acaba bolando um bom e velho plano suicida, onde ela vai basicamente marcar, tá ligado, a localização de onde é que diabos as naves devem meter o bom e velho bombardeiro. E ela vai se utilizar como isca, efetivamente falando. E o C3PO tá, não, isso não pode ser. E a Leia tá, pelo amor de Deus, o C3PO cai fora logo daqui, porque vai ter um monte de explosão. E com sorte o Vader também vai pelos ares junto comigo. Pois é, esse plano, né, acaba chegando aí nos ouvidos do Han e do Luke, que estão assim, essa mulher tá maluca. Nós tem que ir até lá salvar ela basicamente para ontem. Só que então tem essa nave que do nada brota e acaba fazendo com que a Falcon caia ali no solo. Pois é. Black Krrsantan, sim, Wookiee caçador de recompensa. A Afra mandou um zap para ele. Ele já brota aí como tudo. Até o Ram tá, eita, o Krrsantan, você tá aqui pela recompensa, né, que o Jabba colocou pela minha pessoa? É isso mesmo? Calma, Krrsantan, calma. Por sorte o Chewie volta aí como tudo e, cara, temos início esse quebra-pau aí do Chewbacca contra o Black Krrsantan, sim, por favor. E tá indo mal para o Chewie, já que ele ainda tá meio grog e o Krrsantan é um gladiador, simplesmente isso. Mesmo assim o Han tá, beleza, Luke, corre, tá ligado? Vai resgatar a Leia enquanto eu tento resolver essa situação, eu acho. A gente não acaba cortando pra essa interação muito engraçada do 000 e do BT se encontrando aí do nada com o C3PO. O C3PO merdeiro tá, ó céus, amigos, graças a Deus, e não. O 000, ele acaba, com a ajuda do BT, claro, arrancando a porra dos braços do C3PO, coloca ali, né, douradinho, pai, né, que serviu basicamente muito bem. E aí, voltando com a treta do Vader, ele encontra a Leia e ele tá, seus amigos não vieram te resgatar, né, princesa? E a Leia tá, seu idiota, você caiu na minha trap certinho. Só que conforme as naves estavam se aproximando, olha só, então temos esse enxame de TIE Fighter brotando do nada. Até os caras tá, ok, imperiais, mas a gente não recebeu nenhuma novidade lá, todo mundo começa a ser basicamente massacrado. E isso acaba marcando aí, contudo, a chegada épica, só que não, do comandante Carbin. É lógico, né? O peixão com o corpo do General Grievous, que é um dos possíveis candidatos a substituir o Vader, logicamente. E a missão dele aí no Império justamente é encontrar o moleque que acabou com a Estrela da Morte. Pois é. A Leia então acaba fazendo esse baita discurso, citando como, não importa quantos homens, naves, máquinas você tem, Vader, um dia você com certeza vai cair junto com o Imperador. E o Vader tá, minha filha, eu não tô entendendo também nada, esses não são os meus homens, eu não chamei basicamente ninguém. O Cabo se direciona até o Vader e tá, meu rival, você deve estar muito confuso, claro, afinal de contas eu tenho a mente de um estrategista, você vê, na verdade quem alertou a sua chegada aqui como tudo para os rebeldes fui eu, Vader, eu queria que você realmente reduzisse a força deles para eu chegar e tomar basicamente tudo. Claro, se você tivesse morrido também iria facilitar o meu trabalho, mas não teria graça, não é mesmo? Enfim, o Cabo manda os seus homens prender a Leia e começar a caçar pelo Luke também. O Vader tá, não, essa é minha missão. Ele usa ali a força para afugentar alguns dos Stormtroopers. Isso dá início aí como tudo a um X1 do Vader contra o Carbin, que novamente, o Carbin tem basicamente o corpo do Grievous, ou seja, acesso a 4 sabres de luz, e a Leia tá tipo ao fundo meio que, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, cara? Enquanto isso, o bagulho não tá muito bom para o Chewbacca não, tá tomando aquele abraço de urso, olha, meu amigo, o Chewie inclusive arremessado em cima do Han, e o coitado tava ali tentando pegar o seu bom e velho blaster, né, pra resolver a situação, só que o Krrsantan pega ali a arma do Han, tá muito complicado. No fim, quase que o Chewbacca tem a sua cabeça esmagada por uma fucking pedra, até que o R2 acaba injetando no Chewbacca um bom e velho tesão de cavalo, um shot de adrenalina, que aí sim o Chewbacca volta com tudo e começa a sentar o farrapo violentamente no Krrsantan, como se não houvesse amanhã. E se você parar pra pensar, meu Deus, cadê o Luke?
Vocês acreditam que ele acabou voltando pra porra do Templo Jedi enquanto tá todo mundo passando mal? Ele tá, não, Jedi. Dessa vez ele acaba escutando a voz do Obi-Wan e o Kenobi tá, seu merdeiro, você não deveria estar aqui, você não tá pronto. E o Luke tá, miserável, quando é que eu vou ficar prontão, carai? Os Stormtroopers chegam aí no templo, ou seja, Ben estava certo como sempre, iniciando essa boa e velha trocação de tiro. O Luke ainda é um merdeiro, né, tropa? Não dá pra usar propriamente o seu sabre para refletir os tiros. Quem também tá em cena é o 000 e o BT. Eles estão vendo isso tudo rolar e o 000 tá assim, ô senhorita Afra, o Luke tá enfrentando aqui uns Stormtroopers, o que nós faz? E a Afra tá, esses não são os homens do Vader, então assim, matem-os! De fato, o BT começa a incendiar geral, meu amigo, ou seja, deu uma mãozinha ali, tecnicamente para o Luke, correto. Voltando para a luta do Vader, que, olha, essa luta é simplesmente intancável, porque temos o Carby falando tanta da merda, tipo, 4 sabres com certeza é muito melhor do que 1, não é mesmo? E o Vader me taca a porra de uma estátua antiga em cima da fucking cabeça do Carby, não o matando por um milagre do Senhor, mas ele aproveita esse momento para cortar um dos braços do Carby, ou seja, tudo certo. O Vader também aproveita para meter aquela frase de efeito onde ele cita, pra quem tem o lado sombrio, meu amigo, um sabre é mais do que o suficiente. O Carby então aproveita para entrar nessas antigas cavernas malucas e claro, né, o Vader vai de encontro ao peixão. Ao entrar aí dentro, como o lugar tem acesso à força, é forte com a força, o Vader acaba tendo basicamente essas memórias aí do passado, mas em frases mesmo, especificamente os diálogos do Qui-Gon Jinn lá do episódio 1, tipo, meu Deus, ele é o escolhido, e o Vader tá, malditos fantasmas do passado. Isso distrai ele um pouquinho, ao ponto que o Carby consegue dar uma sabrada ali nas costas do Vader. O combate continua aí como tudo. Carbão motivado, tipo, isso, eu vou te matar e vou assumir o meu lugar basicamente ao lado do Imperador. É interessante que ao longo desse conflito o Carby cita constantemente como o Vader acaba sendo basicamente uma relíquia do passado. E ele, né, que tem o seu corpo baseado também uma relíquia do passado, vulgo o Grievous, enfim, a hipocrisia. Olha, as coisas também não começam a andar muito bem aí para os nossos heróis, porque temos inicialmente o Chewbacca sendo nocauteado pelo Krrsantan, um KO. O Krrsantan ele acaba me puxando um soco inglês espacial, que é complicado. O Han também é capturado pelo Krrsantan. E o Luke é nocauteado por um fucking Stormtrooper. Pois é, deixando ali para trás apenas o C3PO e o R2. E o 3PO tá... então, né, quem sobra aqui do bonde que ainda é útil é basicamente a Princesa Leia. O C3PO manda o zap pra Leia informando, ô princesa, todo mundo foi capturado, tu não pode vir aqui dar uma ajuda não. Só que atualmente a Leia se encontra aí também, né, lá dentro da caverna com a arma apontada pra cachola do Vader. A gente tem esse grande momento de desenvolvimento de personagem para a nossa princesa Leia, onde, cara, nesse momento do tudo ou nada, ela se lembra da explosão de Alderaan, só que ao mesmo tempo ela tem essa espécie de visão, vai que beleza, eu fico aqui, mato o Vader e aí os meus amigos podem ir basicamente de arrasta para cima, óbvio. No fim das contas, ela acaba escolhendo certo e tá, calma, C3PO, eu estou indo até aí, 1 segundo. Olha, eu não sei em que mundo a Leia tava com a cabeça que ela acharia que a arminha dela iria dar um headshot com tudo e matar o Vader, porque, pelo amor de Deus, né, nós sabemos que a armadura do Vader é altamente reforçada, mas também você pode argumentar que a vingança tava cegando muito a Leia, até esse ponto é claro. E voltando com os maiores heróis da galáxia, o C3PO e o R2, o Krrsantan ele acaba se direcionando até o robozinho dourado, né, e cara, ele prepara esse soco potente pra desmontar basicamente o C3PO, só que o soco acaba atravessando o corpício do C3PO e acaba eletrocutando o Krrsantan e indiretamente o Wookiee, caçador de recompensa, é nocauteado. Pois é, C3PO conseguiu de alguma forma. Não esqueçam, atualmente o Luke tá aí, ó, capturado pelos homens do Cabin, tá sendo levado até esta nave e tudo isso tá sendo, ó, visto pela Afra, que informa isso pro Vader, tipo, os caras do Carby estão levando o teu prêmio, Vader. E agora, o Vader tá, esse idiota do Carby tá fazendo perder o meu tempo. Mas calma aí, Afra. Só gravar aqui as coordenadas, tá ligado? Que eu tenho basicamente um plano. Segura aí. A gente vê o Vader atraindo o Carby pra essa espécie aí de desfiladeiro. Até o Carby tá, correndo de mim. É isso mesmo. E, velho,
A gente tem a nave da Afra afundando com tudo em cima da porra do Carbon. Pois é, o movimento altamente calculado pelo Vader e totalmente desnecessário também. A nave da Afra é danificada, ela mesma tem que, né, usar o botão de meter o pé ali da navinha, tudo certo. O Carbon tá fudido nas últimas e ele tá assim, eu tô percebendo que essa tua caçada ao moleque não é só por vingança, né, tem outro motivo. Nós sabe que, claro, o Vader sabe que o Luke é o seu filho e tal, e acabou. O Carbon acaba sendo morto e a Afra tá, beleza, e o moleque Vader que tá sendo levado para o espaço. E o Vader tá, calma, que eu pensei já em tudo. Finalmente o Han, o tio, acabou recobrando aí a consciência, só que aquela coisa, onde é que caralho tá o Luke? Pois é, o Vader mexe de fato os seus pauzinhos e usa ali a força para danificar a porra da nave, né, que estavam transportando o moleque, chuchu, beleza. Até o Han tá... O filho da mãe é muito sortudo, cara. Vamos, pra catar basicamente o moleque para ontem. De fato, eles acabam chegando aí, o Luke tá bem. É maroto o detalhe que a gente tem o BT, o 000, metendo uns tiros de sniper e acabando ali com o resto dos homens do Carbon que estavam ali por perto, tudo certo. E conforme a tropa começa a voltar para a Millennium Falcon, a Afra tá em cena, óbvio, né? Ela até cita, eu enchi basicamente o lugar de mina, se eu detonar vai geral pelos ares. Eu só quero que o moleque venha comigo, ninguém precisa morrer, beleza? A Leia chega de supetão e acaba nocauteando a Afra com um belo de um soco. Ela tá, eu, né, sempre salvando a pele de geral, é impressionante. Enfim, vamos cair fora daqui, vamos levar também essa doutora, porque pelo que eu entendi, ela é uma associada do Vader, talvez ela saiba no monte de segredo obscuro, e é bacana, a tropa tá aí junta novamente na Falcon, e geral tá, isso foi uma loucura, né, gente? Quase conseguiu acabar com o Vader, meu Deus do céu. Claro, o Han tá feliz que tá todo mundo vivo, e o Luke é um pouquinho triste que ele não conseguiu explorar como tudo lá as ruínas do Templo Jedi, e agora não vai ter mais esta possibilidade, e é isso. O crossover aí do Vader Down ou Vader abatido finaliza aí com o Vader vendo basicamente a Falcon partir bem aí diante dos seus olhos. Ele não conseguiu se encontrar propriamente com o seu filhote. Teoricamente dava pro Vader usar a força pra pegar a Falcon. A gente já viu ele fazendo isso antes, não é mesmo? Mas é aquela coisa, a caçada é tão divertida, né não? Mas é assim que oficialmente o crossover fecha. Foi a trama do crossover Vader Down, Vader abatido aqui para nós no bom e velho Brasil. Eu gosto o quão simples esse crossover, tá ligado? Que é só isso, o Vader chega num planeta cheio de rebelde, passa o vapo basicamente em geral, tudo ali com o intuito de capturar o Luke, e no fim ele acaba fracassando efetivamente, miseravelmente, né, não? É uma clássica história que eu gosto muito desse crossover, que é rápido, simples e, bom, excelente de ler na minha opinião. Eu gosto também que ele acaba utilizando muito bem o elenco, né, das duas séries, tanto a série do Star Wars quanto a tropa ali basicamente da série do Vader. O lado do Veidão, tem o Lorde Sombrio em si, o Gold com uma aura desgraçada nesse crossover, basicamente acabando com todo mundo, o Carbon inclusive, não deixa, né, abaixar ali com tudo a cabeça e tal. A Afra também tem a sua utilidade, tenta fazer de tudo para capturar o Luke, só para ela ficar ali, né, de boas com o patrão Vader, e no fim ela acaba sendo capturada. Isso vai ter continuação, é claro, né, nos próximos arcos, tanto da série do Star Wars quanto na run do Darth Vader. O 000 e o BT, que pra mim sempre acabou sendo o bom e velho alívio cômico, a versão distorcida tanto do R2 quanto do nosso bom e velho C3PO, é entretenimento puro, né? Ver esses vagabundos em ação. Você também tem ali pela parte dos vilões o Comandante Carbon. Esse crossover acaba marcando o desfecho desse personagem que é bem mequetrefe, um vagabundo, uma relíquia da Guerra dos Clones, que tentando basicamente tomar o lugar do Vader como discípulo do Palpatine, e é completamente humilhado. Essa é a mais pura verdade. E do lado dos nossos heróis tem o Luke, merdeiro, tentando aprender os segredos dos Jedi nesse crossover e, tipo, né, tentando e fracassando miseravelmente para variar. Eu gosto muito da participação do Han, ele fazendo de tudo para salvar os amigos, o Chewbacca também. A Leia, tadinha, tem esse grande arco da personagem nesse crossover que eu gosto muito, ela deixando basicamente o sentimento de vingança para trás, em prol ali de ajudar basicamente os seus amigos. Teve o Corset também, que eu esqueci de destacar, eu adoro ele, cara, em termos de design, o cara é brutal demais. É um pouco memes, que ele foi derrotado tecnicamente pelo C3PO, com certeza, mas não deixa de ser engraçado. Enfim, como um todo, é um crossover que eu recomendo e
E muito. A partir de agora, claro, as respectivas séries acabam seguindo ali os seus caminhos distintos, mas com altas repercussões devido ao evento desse crossover, é claro. Mas por hora é isso, tropa. O meu obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Na caça é a curtida a história do dia. Não esqueça de deixar um like, se inscreva aqui no canal se você não conhece essas bandas e de preferência também, é claro. Não esqueça de ativar o sininho, beleza? Para você não perder nenhum conteúdo do Star Wars bem aqui no meu canal. E que a força esteja com você, ou o lado sombrio também. É nóis.